Bom dia! Paz do Senhor, gente, bom dia! E aí, tudo beleza com vocês? Vamos para mais uma aula, mais uma EBD, né? Mais uma escola bíblica da IBCV para assim abençoar nossas vidas e edificar as nossas vidas. Hoje um tema que eu considero o centro do Evangelho, né? Porque Cristo é o centro do Evangelho. E hoje nós vamos Verdade. falar sobre o Cordeiro de Deus, né? Já emenda logo, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando a gente falou do Cordeiro, né? Falou do Cordeiro, a gente remete a toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, né? Vai fazer menção, vai trazer alusões, né? Quando não cita diretamente, vai trazer alusões ao Cordeiro de Deus, a Jesus, ao Messias, né? E o livro de Apocalipse não fica atrás, né? Não é diferente no livro de Apocalipse. O Cordeiro de Deus vai ser apresentado no livro de Apocalipse agora, né? De uma forma glorificada, né? A chave que vai rodar a engrenagem vai fazer os selos serem abertos. O único que tem autoridade, como diz João, de abrir os selos. Olha que maravilha. E aí a gente vai ver, né, estudar na aula de hoje esse Cordeiro de Deus. Lembrando que já tivemos 6 aulas aí. Se você voltar aqui na linha do tempo aqui no YouTube, você vai ver, tem 6 outros temas que nós já tratamos. Esse é o 7º tema que nós estamos trazendo para a amada igreja nessa manhã. E você tem aí a oportunidade de se debruçar, né, nesses estudos, de aprender, né, de buscar conhecimento também em outras fontes. Ouve o que a gente colocou aqui, busca, lê, né, faz a sua pesquisa aí, vai estudar o texto da palavra de Deus. Isso é fundamental, queridos. O conhecimento, ele é assim, né, ele é um processo que ele é construído aos pouquinhos, né, e a gente vai cada dia aprendendo algo novo e colocando aqui, né? E aí você tem essa oportunidade também de estudar, de aprender, né? Um dos principais, talvez o mais importante ministério de Jesus foi o ensino, né? Jesus, ele ensinava. Por quê? Porque a verdade liberta, o conhecimento é libertador, né? Assim diz a pedagogia que nós, né, temos aí da professora. A pedagogia diz e a Bíblia afirma, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que não conhece, ele é refém daquilo que lhe informam e tem aquilo como verdade. E como a gente já falou em outra aula, isso é extremamente perigoso, porque o manual da fé é a palavra de Deus. Não é vídeo do YouTube, não é textos aleatórios de filósofos, de conhecedores, nem de doutores da lei. O nosso livro de fé é a Bíblia. Amém. E essa revista se baseia na Bíblia. A revista é essa. Você já conhece, né? Toda aula a gente bota essa. Tudo. Se você tem aí na sua casa, né? Você pode fazer uso dela, tá? Nós colocamos aqui, transcrevemos o texto da revista aqui na lousa, que vai aparecer para você daqui a pouquinho, para que quem não tem acesso à revista possa ter, assim, acesso ao conteúdo que ela dispõe, tá bom? Quando a gente está falando quando eu comecei a ler sobre o Cordeiro de Deus, né? Antes da gente começar de fato a aula, eu me recordei muito do povo de Israel e de como ocorria a expiação dos pecados do pessoal naquela época. Era necessário escolher o cordeiro, que deveria ser um cordeiro puro, um cordeiro imaculado, um cordeiro digno de ser oferecido em sacrifício. Não qualquer animal, deveria ser um animal bem escolhido. E assim, como esse cordeiro simbolizava para aquele povo, podia ser a chave da sua criação. Esse é o melhor animal que eu tenho. Se a gente traz para os dias atuais, jamais um produtor, né, um criador de animal, ele jamais sacrificaria o seu mais belo animal, o seu melhor animal. Ele faz o quê? Eles aproveita sêmen, aproveita óvulo, pega tudo para engenharia genética, tentar reproduzir clones daquele animal específico. Então, o melhor que ele possui, para se reproduzido, né, para que se propague. E aí, dentro dessa minha reflexão, eu entender que Deus pegou o que ele tinha de melhor no céu. O filho amado. Tudo que ele tinha no céu e entregou ao mundo como cordeiro para sacrifício. E quando a gente sabe o que acontece no sacrifício do animal, mata o animal, derrama-se o sangue para expiação dos pecados e
o fogo que vinha consumir tudo aquilo. Então, as pessoas, elas não iam aproveitar nada daquele animal. Não iam comer, não iam pegar pele, a lã, nada. Tudo do animal seria consumido em holocausto. E isso é o que Deus fez por nós. Ele pegou o seu tudo, o seu melhor, o seu filho e colocou num holocausto, num sacrifício, para que toda a humanidade pudesse ter, de fato, a remissão do pecado, para que nós ficássemos livres do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que não entende, eu por algum tempo, mesmo no início da fé, né, ficava procurando entender o porquê do sangue, né? Qual a necessidade de matar um animal, derramar o seu sangue? Qual a necessidade real de Jesus ter derramado o seu sangue ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos salvação, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né? Vai amadurecendo. E aí tem um texto muito interessante lá em Romanos, capítulo 6, verso de número 23, que diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é aquilo que a gente recebe, né, como pagamento por aquilo que a gente fez, né? E todo homem é pecador, né? A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão, né, por conta desse pecado, distante de Deus. Se pecamos, receberemos o salário. Qual é esse salário? A morte. Todo pecado, queridos, clama pela morte. Toda vez que pecamos, né, nós ficamos devedores e só essa dívida só pode ser paga com o derramamento do sangue, com a morte. O que é que Deus permite na lei mosaica lá? É que essa vida que é cobrada por conta do pecado seja substituída por um animal incontaminado, né, um animal puro, que tinha toda uma série de exigências que precisavam ser atendidos. E o sangue desse animal seria oferecido ou apresentado em lugar do sangue do pecador, tá? O que é que Jesus então faz? Jesus, ele assume a condição de Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, porque assim ele o era. E ele se apresenta de uma vez por todas, em definitivo, como aquele que tira o pecado não só de um homem, mas que tira o pecado de toda a humanidade. A Bíblia vai dizer para a gente lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, é importante que você marque esse texto na sua Bíblia, que é um texto fundamental e que baseia a nossa fé, né? Que diz o seguinte, a parte B do versículo: sem derramamento de sangue não há remissão. Só pode haver remissão, e isso faz parte da essência de Deus, né? Porque Deus é imutável, né? E se ele estabeleceu que o pecado clama a morte, que o salário do pecado é a morte, Deus, ele não vai mudar essa sentença. Mas Deus, ele providenciou uma oportunidade ao homem, de todo aquele que crê em Jesus Cristo, querido, seja coberto pelo sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus é suficiente para remir os nossos pecados. É por isso que Jesus precisou derramar o seu sangue na cruz do Calvário, né? A morte de Jesus não é uma morte sem derramamento de sangue, porque se o fosse, não teria sentido. Jesus precisava derramar o seu sangue para que esse sangue precioso pudesse nos remir e validar, como o Day aqui fala, e muito bem dito, validar isso que está registrado na palavra de Deus. Deus é imutável, querido. Deus, ele não volta atrás no que ele fala. Exatamente. Então já havia um decreto sobre isso na fala de Deus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para cumprir com a sua palavra, ele enviou seu filho para acabar com o jugo que havia sobre a humanidade. O jugo do pecado, ele vai embora, porque Jesus, ele paga o preço, ele assume a dívida que era minha, que era sua, que era nossa. Então, observe o que diz aqui Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, isso nós já dissemos, mas a parte B continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna, a remissão dos pecados, ela vem através de Cristo. Por que de Cristo? Porque Cristo foi perfeito e mesmo sendo perfeito, assumiu a condição de pecador para nos garantir
vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista, ele afirma ao ver Jesus. E é nisso que nós cremos. E é sobre esse Cordeiro que nós vamos tratar. Que introdução boa, hein? Esse tema é bom, irmão. Maravilha. Os que eu estou mais tranquila para comentar hoje. Vamos para a lousa. Aparece a K. Aqui. É sempre do seu lado. Vamos nós. Lição de número 7. O Cordeiro de Deus. Vamos lá. Vamos orar primeiro? Ou vamos começar? Vamos ler. Vamos lá logo. Pode dar segmento. Deus, amado Pai, Senhor, Tu que és grande, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós queremos Te agradecer nessa manhã, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, porque nós sabemos que sem o Senhor, nada do que foi feito se fez. Nós queremos, Senhor, nessa manhã apresentar cada vida, Senhor, que acompanha essa EBD, ó Pai. Ó Senhor amado, que eles possam crescer em graça, em conhecimento. Abre os vossos entendimentos, ó Pai, para compreender as verdades bíblicas. Ó Pai, dá-nos, Senhor Jesus, condições que o Teu Espírito nos capacite, nos direcione, para que nós possamos explicar e explanar para o Teu povo, Senhor, a verdade segundo o Teu querer, segundo os propósitos do Teu coração, ó Pai. É o que eu Te oro, Te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Texto bíblico básico da nossa lição. Nós temos 2 textos. Hoje vamos ler primeiro Apocalipse 5, do verso 8 ao 10. E que diz assim: E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Que texto maravilhoso, né? Diante do Cordeiro todos se prostram e dizem, né, no cântico: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. O Cordeiro é o digno de abrir esses selos. Que era o que o inimigo queria frustrar. Sabe? Quando eu leio essa parte aqui, eu lembro logo, sabe, que era aquela parte quando o diabo quer tentar Jesus. Sim. Que é para realmente, para frustrar dentro, claro que queria evitar de Jesus morrer pela remissão do nosso pecado, para fazer o homem continuar sendo cativo sem, né? Tendo que conquistar a sua salvação pela lei, no grito ali, na guerra, né? E porque nós... hoje é pela graça, né? Nós somos imerecedores, mas... Olha aqui, a sequência do texto diz exatamente isso, ó. Porque foste morto, Jesus foi morto, e com teu sangue, olha o que nós falamos na introdução, compraste para Deus homens de toda tribo, querido, toda a tribo de Israel e todas as tribos da terra. Porque ele complementa para não deixar abertura. Tribo, toda tribo. Aí continua. Mas toda língua e povo e nação. Então ninguém ficou excluído. Se for pela língua, toda língua. Se for pelo povo, todos os povos. Se for por nações, todas as nações. Então, esse foi o objetivo do Cordeiro ao entregar a sua vida, porque ninguém tirou dele, ele entregou, né, a sua vida ali naquela cruz. Foi para cumprir essa promessa que foi feita a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e a sua família hoje é bendita em Cristo Jesus. Amém? E a nossa família é bendita em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Segundo texto, Apocalipse 7, do 9 ao 14. Diz o seguinte: Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, mais uma vez, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus,
que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe que até na grande tribulação nós dependemos do Cordeiro. É o sangue de Jesus que purifica o homem de todo pecado. Amém? É porque até os monges que querem viver isolados, não compartilhar essas coisas, eles precisam estar longe da realidade, porque senão eles se contaminam, né? Então, eu acho que voto, pela nossa própria força, pela nossa própria índole, a gente vai pecar e vai continuar sendo indigno de ver o Cordeiro, de estar com o Cordeiro. Mas, pelo sangue de Jesus, a gente vai conseguir chegar lá. A remissão, queridos, o perdão, né? Ele advém de Cristo Jesus. Claro, é evidente que aí nós iniciamos uma guerra a partir do momento que aceitamos Jesus. Porque nós lutamos contra tudo aquilo que essa carne pecaminosa, corruptível deseja. Né? Então, nós passamos a viver uma luta constante, mas a gente é certo que nós, por diversas vezes, erramos, falhamos, pecamos, mas Jesus continua a ter misericórdia de nós e a nos purificar com o seu sangue. Nós vivemos um processo, né? Inicia-se um processo, que é o processo da santificação. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. E sem santificação, irmãos, ninguém pode, né, chegar até a presença de Deus. Vale ressaltar que todo mundo, cada um tem suas particularidades. Por isso que Deus trata com cada um de nós em particular. Porque cada um tem seu ponto de fraqueza, cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades. E dentro desse processo de santificação, tem uma amiga minha da igreja, Deise Carolina, a gente conversa bastante e a gente tem esse hábito de falar que sempre é chamada uma senha. A senha da santificação, né? É tipo assim, qual é o ponto que Deus está trabalhando com você agora? Porque às vezes a gente fala, a gente tem uma certa conduta e durante muito tempo da nossa vida a gente não foi despertado sobre aquela conduta, não está correta diante de Deus. E aí chega um momento que o Espírito Santo... E aí quando chega a senha dela, o Espírito Santo dá e você fica incomodado. E agora tem que abrir mão. E aí, isso que a gente considera, assim, quando a gente conversa, dentro do processo de santificação, sempre tem um ponto, a próxima senha. Sempre que você vencer aquilo, tem coisa que você achava que você não ia conseguir vencer. Mas o processo de Deus aconteceu e você olha agora e você já nem sabe, mas como é que você... Como é que eu fazia aquilo e tive tanta dificuldade? O mais lindo é que é um processo ininterrupto, né? Ele não para, ele é todos os dias, queridos. Todos os dias. Você vai passar aí 10, 12, 15, 30 anos na igreja, na presença do Senhor, mas sempre tem alguma coisinha ali que a gente precisa renunciar, que a gente precisa tirar da nossa vida, e o Espírito vai ali trabalhando, né, combatendo a carne, e quanto mais a gente alimenta o Espírito, mais ele se fortalece e mais ele nos mostra. Às vezes a gente aí, começa a deixar o Espírito de lado e cuidar mais da nossa carne, e aí algumas coisas que a gente já tinha vencido começam a querer voltar, e a gente precisa lutar contra isso. É um processo contínuo, ininterrupto, queridos, mas glória a Deus que Ele nos deu, né? Jesus nos deixou um consolador, alguém para nos ajudar, que é o Espírito Santo da verdade, que habita em mim, que habita em você, que habita em nós e que nos ajuda nesse processo, que é um processo difícil, muitas vezes doloroso, né? Porque não é fácil abrir mão. É um ponto importante da gente retratar hoje, porque como a gente está falando do poder de Deus, e tem alguns pontos que são bem delicados para a gente tratar hoje, porque muita gente acha o evangelho
bom, acha que é o caminho, mas não tem coragem mesmo para abandonar suas práticas. E acha que quanta gente fala assim, hoje eu não vou, amanhã talvez eu possa ir, tem muita coisa para deixar, eu não tô pronto, não tô pronto. Mas é porque essas pessoas começam a confiar em sua própria força e admirar em outras pessoas e falar, nossa, fulano tem uma vida assim, fulano age dessa forma. Só que eu quero deixar claro para você que tudo isso que acontece por que fulano tá conseguindo? Por que fulano tá progredindo? Por que meu irmão eu tô vendo uma mudança de comportamento na vida dele, de índole, eu tô vendo a transformação na vida dele, porque ele está abrindo espaço. E primeiro ele reconhece que se ele não der espaço, se ele não alimentar o espírito, a carne vai vencer. Isso, gente, não tem como discutir. É uma coisa, pautada. Ou você alimenta o seu espírito para você conseguir vencer as suas limitações, ou você alimenta a sua carne e aí você vai se entregar, aí você vai sucumbir. Hoje também é muito comum, é um ponto, eu só vou citar como exemplo, viu, gente, para ninguém me bater depois. A questão do homossexualismo na igreja. Tem muita gente que acha que o homossexual, ele aceitou Jesus e que ele não tem mais desejos homossexuais. Que ele tá blindado, que agora ele só vai desejar a mulher. Não, gente, não é assim. Isso é mentira. E se você tem um calcanhar de Aquiles, se você sabe que você tem um ponto de fraqueza, durante toda a sua fé cristã, o inimigo vai testar você. Exatamente. Você vai ser tentado nas suas fraquezas. Você vai ser tentado. Ninguém é tentado nas suas forças, queridos. E é por isso que a gente, tem gente, por exemplo, que tinha um histórico, de escravidão na bebida. Então essa pessoa tende a ser tentada o tempo inteiro na bebida. Entende? Tem outros que já não sofrem desse apelo, dessa tentação tão incisiva, porque o problema não era de bebida, mas era talvez de prostituição, Alguém que tinha vários relacionamentos e aí aceita Jesus e inicia-se um processo de libertação na vida dessa pessoa, que não é fácil, Tem esposas aí que acham que o marido veio de um histórico de traições e tudo mais, ele aceitou Jesus, que agora, a partir daquele momento, ele é o melhor homem do mundo, que ele não está mais sujeito a esse erro. Não, queridos, ele continua sendo tentado, sendo desafiado todos os dias, mas agora o que muda é a sua consciência e o Espírito Santo que habita nele, que entende que está errado, e o Espírito Santo que habita nele, que todas as vezes que vem o desejo, o Espírito Santo brada dentro de nós, brada dentro dele, dizendo, não faça isso, não é por aí, não é o caminho, sabe? Mas é uma luta, que se a gente não alimentar o Espírito, a gente sucumbe, a gente perde, a gente cai. Então, assim, às vezes a gente quer julgar o próximo pelo aquilo que nós vivemos, pelas tentações e desejos que nós possuímos. E isso não é verdade. Tem gente, irmão, que tem uma inclinação gigantesca para fofoca, por exemplo. Sabe? É uma pessoa fiel no casamento, que nunca teve problemas de relacionamento, Que tem, assim, mas só que a fofoca chama. Tem gente que é mentira, ela tem prazer em mentir, ela mente como se fosse algo extremamente natural, e ela precisa da libertação disso. Tem gente que é o roubo. A gente vê aí casos de pessoas que não têm necessidade alguma, que não há justificativa nenhuma, dizer que está passando fome, mas entra numa loja, entra no supermercado e rouba alguma coisa, porque tem isso como algo doentio dentro de si, é uma escravidão que o inimigo opera ou coloca na vida da pessoa, que precisa de libertação. Então esse processo inicia-se na nossa vida. Ninguém é perfeito, nós temos falhas, defeitos, erros, assim, sabe, queridos? E são coisas que Felipe talvez possua, que você não possui. Mas você tem algumas coisas na sua vida aí que talvez Felipe não possua e você possua, e todos nós lutamos contra isso, porque tudo isso nos afasta de Deus, e tudo aquilo que nos afasta de Deus, querido, nos leva à perdição eterna, e não é isso que nós queremos. Aí vem o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para iniciar e dar um start nesse processo de santificação nas nossas vidas. E para a humanidade entender também que, olha, a parte... nós precisamos entender, por isso que a gente está tocando nesse assunto, principalmente para isso, você entender que de você mesmo nada vai acontecer. Mas graças a Deus, ao Espírito Santo e ao seu Filho Jesus, que é o Cordeiro que foi enviado para morrer em nosso lugar,
Você tem condições de lutar contra. Você tem armas para lutar contra. Você pode vencer. Qualquer que seja a tua limitação. E entender acima de tudo isso, sabe o quê? Que o teu pecado não anula o sacrifício de Jesus. O teu pecado não faz com que o sacrifício de Jesus se torne inválido. Isso é impossível. O teu pecado, sabe o que faz? Criar um distanciamento. E eu tenho comigo, né, essa leitura de que muitas vezes a gente entende na leitura da Bíblia que o pecado, ele cria separação entre Deus e o homem. Cria, claro. Mas não é uma separação de Deus para com o homem. Era do homem para com Deus. Exatamente. Porque o próprio homem, porque se a gente vê no Gênesis, quando Adão pecou, Dedeus foi até Adão. E Deus perguntou a Adão, aonde estás, Adão? Quando Caim matou Abel, eu sempre toco, Caim matou Abel, Abel que matou Caim. Quando rolou essa situação, Caim matou Abel, Deus foi até o assassino, o homicídio, e perguntou, onde está o teu irmão? Sabe o que eu entendo com isso? O teu pecado faz o Espírito te confrontar. O que você está fazendo de você? O que está fazendo com a tua vida? E aí cabe a nós, nesse momento, atitudes diferentes da de Caim, atitude diferente da de Adão. Talvez uma atitude semelhante à de Davi, que quando chegou para pecar. E eu fiquei impressionada com essa passagem de Davi, porque enquanto o menino estava vivo, Davi estava jejuando, Davi estava se humilhando, Davi ainda estava pedindo, sabendo que ele tinha pecado, mas ele esperava pela misericórdia. Mas você vê a atitude diferente. E quando o menino morreu, Davi ficou sabendo pelo comportamento das outras pessoas, né, que estavam ali, que o menino morreu. Imediatamente a Bíblia diz que ele fez o quê? Acabou. Se Deus decidiu levar, acabou. Eu sei que eu agi errado, mas a partir de agora eu tenho uma nova conduta. E a Bíblia nos mostra que Davi mudou totalmente a sua conduta depois disso, né? E você tem a oportunidade de fazer isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá aí o que João Batista declara ao ver Jesus. Então o objetivo de Jesus e o objetivo do Cordeiro, ele é muito claro na palavra de Deus. O objetivo do Cordeiro é tirar o pecado do mundo. Ele veio se oferecer como Cordeiro, como nós falamos na introdução, né? Como Cordeiro de Deus, ele se oferece para a expiação dos pecados do homem. Oferece o seu sangue, né, como sangue perfeito, como sangue puro, como sangue, né, porque sem defeito, né, Jesus ele é perfeito e ele apresenta o seu sangue perfeito em favor da minha vida pecadora, né, em favor de todos nós pecadores. E esse é o objetivo do Cordeiro de Deus. Fica pensou se hoje ainda tivesse que matar um animal para cada, acho que não, até hoje eu falo sobre isso. Tivesse que matar um cordeiro para cada pecado dessa humanidade. Éramos 7 bilhões antes da pandemia, né? Éramos. Agora eu não sei mais ou menos exatamente quantos bilhões de pessoas nós somos no planeta. Mas se todo mundo... Não tinha animal para sacrificar. Porque é muito pecado. Mas Jesus é suficiente, ele cobre uma multidão de pecados. Amém? Vamos nós. E ainda lança no mar do esquecimento, viu? Melhor. Então não fica se martirizando pelos teus pecados de outrora, não. Porque Jesus te perdoa. Jesus, ele tem perdão para lhe dar. Ele tem perdão de pecados, né? Para lhe dar. Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Amém? Vamos lá. Vamos Apocalipse. Apocalipse é o livro do Cordeiro. Você vai ler o capítulo 5 aí, 8, 12 e 13. Né? Acho que a gente até já leu. Leu 5, esses 3. Essa verdade não invalida, nem tampouco diminui o valor do Cordeiro. Que o valor que o Cordeiro tem, né? Em outros livros da Escritura. Exatamente. Porque o Cordeiro a gente vai encontrar Cordeiro em vários momentos da Bíblia, né? A gente vai encontrar e colocamos até umas passagens. Quando a Bíblia fala, né, que a Bíblia não, a lição afirma, Apocalipse é o livro do Cordeiro, porque é no livro de Apocalipse que nós vemos a glorificação do Cordeiro de Deus, entende? Então, assim, é um livro muito onde o Cordeiro ele é extremamente presente. Por quê? Porque está falando exatamente do julgamento, está falando exatamente a culminância do efeito do sangue do Cordeiro,
os salvos estão aparecendo ali, que isso tudo é resultado do sacrifício do Cordeiro. Então, assim, por isso o Apocalipse é tido, né, é chamado, tá, do livro do Cordeiro, tá ok? Mas isso não muda a realidade que o Cordeiro está presente, tem uma fundamental importância em todos os outros livros da palavra de Deus. Você pode ver João, capítulo 1, verso 29, verso 36, 1 Coríntios 5, 7, 1 Pedro 1, 19. E então, na verdade, tudo isso reafirma a importância do sacrifício do Cordeiro. Não é só o Apocalipse que vai falar do sacrifício. Você vê no Velho Testamento a figura, né? Toda vez que o Cordeiro é sacrificado, o Velho Testamento vem como sombra, né, daquilo que vai ser manifesto no Novo Testamento. No Velho Testamento a gente vai encontrar também, na próxima pode passar, que vai falar sobre a morte do Cordeiro, né? Tá. E aí, pode botar, amigo. Em todas as dispensações, nota-se a figura e a presença do Cordeiro. Então, diversos capítulos, versículos, livros da Bíblia, a gente vai encontrar a figura do Cordeiro. Em todos os tempos da história, que os tempos bíblicos, eles vão ser, eles podem ser organizados por dispensações, né? Então, houveram várias dispensações. Hoje a gente vive a dispensação da graça. Em todas essas dispensações, a gente vai perceber a figura e a presença do Cordeiro, tá ok? E aí a gente já veio, desde o início da lição, a gente já vem falando sobre o que era esse cordeiro na época lá de Abraão. Tanto que Abraão, Deus manda sacrificar o filho, e chega lá e diz que Deus proverá um cordeiro para si. Alguns estudiosos também tipificam essa passagem de Abraão, do filho, a relação com Deus aí, sendo uma demonstração do amor de Cristo, e do que Jesus, do que Deus faria, que é dar o seu filho por amor à humanidade. Né? Sendo Abraão o pai dessa nação. Então, e tem uma simbologia aí que eu li acerca desse questionamento, dessa passagem que muitas pessoas acham que é simplesmente Deus testando a fidelidade de Abraão, é Deus já mostrando para a humanidade o que ele faria. Porque quando a gente lê, a gente imagina a situação que Abraão está ao levar o filho. Mas Deus entregando seu filho agora. Porque assim, irmãos, observe a compaixão de Deus ao não permitir que Abraão sacrifique o seu filho. O amor de Deus é dessa magnitude. Agora o próprio Deus vai e oferece o seu filho. Então assim, a gente não para pensar na dor que Deus, enquanto pai, ao oferecer Jesus, filho, né, para morrer, né? Mas a gente se preocupa muito com a dor de Abraão, né? Lá naquele monte, quando vai sacrificar seu filho. Mas Deus, ele está demonstrando ali exatamente a providência dele, né? É por isso que diz, o Senhor proverá para si um cordeiro. A provisão de Deus é isso. E aí Deus proveu para a humanidade um cordeiro, né? E esse cordeiro, ele vai nascer, né, durante essa dispensação da graça. Ele é gerado pelo Espírito Santo no útero de uma virgem chamada Maria. Nós conhecemos a história, você pode ler logo os capítulos iniciais de Lucas, que você vai ver muito bem detalhado isso, cumprindo assim literalmente a profecia de Isaías. Isaías é conhecido aí como um profeta messiânico, porque ele é quem mais fala acerca da vinda do Messias. Então Isaías 7,14 diz isso, que a virgem dará à luz a um filho, né? E o seu nome será, né, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aí vem toda aquela descrição que nós conhecemos bem, né? Mas é o cumprimento de uma profecia lá do Antigo Testamento. Ou seja, o cordeiro estava lá em Isaías. O cordeiro já foi profetizado, já estava lá no Gênesis. Tanta vinda quanto a morte. E todo o sacrifício vai ser descrito, para mim, um dos capítulos mais fantásticos da palavra de Deus, mais lindos da palavra de Deus, que eu amo, assim, amo ler, é o Isaías 53. Eu te convido a ler, leia hoje Isaías 53, que você vai ver, né, tudo aquilo em martírio, o trajeto, né, do cordeiro, do toda a paixão, já sendo descrito, do julgamento até o Monte Caveira, tudo aquilo que Jesus passou, queridos, ele está descrito em Isaías 53, profetizado em Isaías 53, e a gente vê a realidade disso na paixão de Cristo, como descreve os evangelhos. Então, é algo maravilhoso, né? O Cordeiro está presente em Gênesis, está presente em Isaías, a gente está vendo aí toda a sua história, né? Está presente nos evangelhos. Nos evangelhos ele só existe por conta do Cordeiro, né? O Cordeiro está lá o Novo Testamento, ele existe a partir do Cordeiro,
né? E no Velho Testamento, tudo o que acontece lá é sombra do Cordeiro, aponta para o Cordeiro, a profecia é em torno do Cordeiro. Amém? Dando sequência ao que a gente está falando, né, sobre o Cordeiro, a morte do Cordeiro, de fato, a morte do Cordeiro foi uma demonstração plena e maravilhosa do amor e do favor de Deus pela humanidade. Vocês vão encontrar lá em Romanos 5:8 e Colossenses 1:2, que vai falar um pouco aí, reafirmando isso que a revista está nos direcionando, que a morte do Cordeiro não apenas simboliza a remissão do nosso pecado, mas é a maior demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Nas palavras de Paulo, esse amor é a expressão maior que o próprio Cordeiro. Porque que amor é esse que move para entregar? Não é somente Deus que amou, porque a gente conhece muito a expressão Deus lá de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que não dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Paulo vai destacar agora também é o amor do Cordeiro, porque o próprio Cordeiro amou. Jesus amou ao ponto de entregar-se, porque ele teve a oportunidade de dizer não. Né? Você lembra lá na oração, lá no Getsemane? É verdade, verdade. Alguém pregou na live dos Gaditas aí. Foi Samuel. Daquele momento da história, Jesus teve a oportunidade de dizer não. Eu não vou morrer por eles. Eu não vou morrer por Judas que me traiu. Eu não vou morrer por Pedro que me negou. Eu não vou morrer por esses. Né? Ele teve a oportunidade, mas ele disse, faz conforme a tua vontade. O tipo de vida que a gente já está levando agora em 2020. Jesus sabia. Porque ele estava ali como 100% Deus, 100% homem, onipotente, onisciente, onipresente. Conhecedor Jesus de todas as coisas. Era conhecedor de tudo. Ele sabia que padrão de vida nós levaríamos em 2020. Mas o amor que o amor o moveu para se entregar no nosso favor. E esse eu acho que é o maior combustível de Cristo e precisa ser o maior combustível nosso. É o amor, né? O que moveu Cristo até a cruz? O amor, queridos. Se Jesus não nos amasse, é isso que Paulo tenta deixar muito claro e evidente. Se o Cordeiro não nos ama, ele não se entrega. Porque a vida de Cristo não foi tirada dele. Ela foi entregue voluntariamente. Olha, observe o terceiro ponto. Ao morrer voluntariamente na cruz pelos pecadores, o Cordeiro puro e imaculado derramou seu sangue e por meio deste redimiu o homem de seus pecados. Mateus 26:28. Nós já vimos aqui isso. Era necessário que o sangue fosse derramado, e o sangue não foi derramado obrigado, como um cordeiro geralmente é levado para ser abatido. Não tem opção de escolha. É como um boi, uma vaca no matadouro. Ela não escolhe ir, ela vai porque seu dono arrasta ela até lá. Mas o cordeiro não, ele foi consciente do propósito. Se você ler o capítulo, o Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 8, quando tem ali a visão da transfiguração, né? A Bíblia diz que aparece Moisés e Elias e Jesus, eles conversavam acerca do que ia acontecer em Jerusalém. E o que ia acontecer em Jerusalém era exatamente a crucificação e morte do Cordeiro. Então Jesus sabia antes de ir para Jerusalém. E ele desce daquele monte da transfiguração e ele caminha em direção a Jerusalém. Ele não muda a direção, porque ele vai voluntariamente. Ele quer chegar lá. Ele quer cumprir o propósito. Ele quer te salvar. É esse o objetivo do Cordeiro, sabe? Então, ele não é obrigado a fazer nada disso, queridos. Ele vai por livre e espontânea vontade. E isso é amor. Isso é amor. É como uma mãe que entra na frente de uma bala para salvar a vida de um filho. Isso é o quê? Amor. Ninguém vai porque, não, simplesmente eu vou morrer por morrer. Não, vai morrer por um propósito. E esse propósito é um propósito de amor. E por isso a gente afirma, Jesus te ama. Não é uma frase de efeito. A causa de Deus era a causa de Jesus. O amor que os uniu era O amor do Pai, ele é a manifestação do amor do Pai se revela em Cristo, porque Jesus é Deus, né? Então, essa revelação de amor é Jesus. Jesus é a maior expressão que a gente pode enxergar de amor. O amor sacrificial, voluntário. Que vai, lá em Romanos também vai ter, né? O amor. Tudo crê, tudo suporta. Coríntios. O amor de Deus é aquele amor descrito lá. Aquele ali, especificamente.
Vamos lá. Então, a sua morte, queridos, atendeu à exigência da justiça divina, Hebreus 9, 22. Lembra que a gente leu isso? Né? Deste modo, os ímpios, pecadores, são reconciliados com o Pai. A única forma da gente se reconciliar com Deus é através do sangue de Jesus, porque a gente precisa cumprir a exigência. E a Bíblia fala, né, que só há único, não é 2, não é 3, não é 5, nem apóstolos, nem ninguém. É só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Não, então vamos parar com essa historinha. Não vou nem citar mais nada para vocês, não ficar problema. Já entendeu. Mas é fazer que nem ela, já entendeu. Jesus é suficiente. Jesus. É importante que nós tenhamos em mente isso. Jesus, queridos, é suficiente. Por quê? Porque ele cumpriu a justiça divina. Era necessário que alguém morresse para assumir a culpa. E Jesus se ofereceu voluntariamente, assumindo a tua culpa e te dando vida eterna. Então, porque ele morreu? Para dar vida a todos aqueles que nele crê. Nós também já falamos sobre isso. Nós já pontuamos sobre o livro dos vivos, o livro da vida, né? Que para entrar no livro da vida, você tem que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você faz isso, você está de fato fazendo o quê? Você está validando, né? Você está dizendo, eu aceito o sacrifício, né, que foi feito por mim. Então, meus pecados estão perdoados, graças a Deus. Aceite o perdão de Jesus sobre a tua vida, né? É importante. Tem gente que não aceita ser perdoado. Tem gente que não se perdoa, então para ele é difícil ser perdoado. Se aceitar ser perdoado, Jesus te perdoa. Tem gente que vive preso ao que fez no passado. Jesus te perdoa. Não fique com esse peso, não. Se perdoe também. Permita-se ser liberto disso que te aflige, né? Jesus morreu para dar vida aos que nele creem. Se você crê em Jesus, você tem que ter vida e vida abundante. Não fique preso ao que passou. Jesus é a novidade que você precisa. Jesus desceu do céu e veio à terra para se encontrar com homens mortos em delitos e pecados. Jesus conviveu com homens que estavam mortos em seus delitos e seus pecados. Homens amargurados, homens sanguinários, como era Pedro, né? Então, Paulo, né? Não, Pedro também é. Pedro também era, né? Pedro era terrível. Então, Jesus, ele conviveu com pessoas que eram difíceis. Jesus juntou os 12 caras mais problemáticos que você pode imaginar. Que os caras eram problema, irmão. Tinha o que não cria. Tinha o agressivo, né, Pedro? Tomé ele era mais científico. Tinha um ladrãozinho, né? Tinha um ladrão, Judas, ladrão, traidor, né? Queridos, era uma série de pessoas problemáticas. Se você for pesquisar para estudar a personalidade dos discípulos, vocês vão ver que Jesus lidou com todo tipo de gente, queridos, justamente para mostrar que ele veio para todos. Que o né? seu ele não amor... escolheu os perfeitinhos, os que se escondem atrás das maquiagens, dos ternos, das roupas elegantes. Jesus escolheu esse. Jesus andou com aqueles que eram verdadeiros. Porque Pedro era verdadeiro. A Bíblia diz que ele andava com Jesus, mas a espada estava do lado dele. Imagine, Pedro andava armado ao lado de Jesus. Tanto é que ele puxa a espada para ferir o soldado quando tenta prender Jesus. Ou seja, ele andava o tempo todo armado ao lado de Jesus. E Jesus nunca chegou para ele e disse, joga essa arma fora, fica sem espada. Não. Jesus não chegou para, por exemplo, dizer naquele regime ali que a pena de morte é errada ou é certa. Não, Jesus foi condenado à pena de morte que existia naquele governo. Jesus ele não vem para essas coisas mínimas. Jesus vem mostrar que existe uma vida eterna, independente daquilo que vivemos aqui hoje. Independente da pandemia, queridos. Existe uma vida eterna. Existe um lugar onde não haverá mais choro, mais lágrima, mais sofrimento. Existe um lugar que foi preparado para quem crê. Né? Então, a vida é para aquele que crê. Então, talvez você não creia naquilo que a gente está dizendo, e é difícil para nós falarmos de algo que você não acredita, porque eu acredito. Isso é a prova. A fé é a prova daquilo que a gente não vê. Eu posso não ver, mas eu creio, eu tenho fé nisso, eu tenho a certeza disso. E aí você que não crê, fica difícil acreditar ou aceitar a verdade da palavra de Deus. Tu contou com a história de Noé fresca, né? Tô com a história de Noé fresca na cabeça? Noé foi um exemplo disso. Não chovia. Ele não ouviu a voz, ele não ouviu qualquer coisa, ele ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus, Deus está falando através da vida de Filipe, através da minha vida. Todas essas mensagens que você já acompanhou aqui no canal, Deus está falando para você que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que há uma história para vir, que há uma vida eterna, que tudo que está acontecendo na Terra está preparando o cenário para um ponto final disso aqui, e que
como Noé naquele tempo falava, e as pessoas não davam crédito, mas ele acreditava na voz que ele ouviu. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, e você que pode estar visitando por acaso, você já ouviu falar de Deus, você já ouviu falar de Jesus. E se você se permitir ouvir essa voz de Deus, eu tenho certeza que você vai se convencer dessa verdade. Permita-se acreditar, permita-se crer, permita-se experimentar. Tinha gente que andava atrás de Jesus querendo saber o que Jesus fazia. Jesus fez um convite a essas pessoas, disse: vem ver, vem experimente, ande comigo e você verá. Sabe, né? Às vezes a gente quer olhar de longe, se for verdade, então eu vou. Venha e experimente que você vai ver que é verdade. Então esses homens, eles estavam convivendo com Jesus, mortos em seus delitos e seus pecados, como está lá em Efésios 2:1, para o seu infinito amor e misericórdia vivificá-los juntamente com ele. Olha, ele conviveu com eles como mortos, e Jesus agora glorificado, já agora nos céus, né, junto novamente com seu Pai. Jesus diz: olha, agora, depois que vocês viverem isso aí na terra, vocês podem ser vivificados. Exatamente. Vivificar é receber vida. Jesus tem vida para oferecer, queridos, a todos aqueles que creem. É isso. A gente vive um mundo de sofrimento aqui, mas Jesus tem vida abundante e eterna para nos dar. E o sangue, isto é, a morte sacrificial de Jesus Cristo, aplacou a ira de Deus contra nós e assegurou-nos de que o seu tratamento para conosco será propício e favorável. É por isso que, quando chegar um determinado momento, que a graça vai cessar, né? Que Jesus Deus vai o advogado, né? Jesus hoje ele é o nosso advogado para nos defender ante a Deus. Mas Jesus voltará como um juiz, né? Jesus viverá um momento de ser o juiz, julgará. E o juiz, querido, ele julga conforme uma lei, né? Tá aqui. Tem gente que diz assim: mas você não pode julgar porque a Bíblia condena. Verdade, a Bíblia condena. Mas a gente só sabe que a Bíblia condena porque tá aqui, é na lei, tá escrito. Então, e tudo aquilo que está fora dessa verdade, queridos, vai ser usada contra nós no tribunal de Cristo, entende? Então é por isso que precisamos viver nessa lei. E essa palavra aqui, essa lei, ela vai dizer que o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus, ele aplaca a ira divina contra nós. E daqui por diante, em lugar de Deus mostrar-se contra nós, ele fará por nós. Ele fará em nossa vida, na nossa experiência no dia a dia. Deus, ele age ao nosso favor, porque a ira de Deus contra nós foi aplacada por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, que se ofereceu em nosso lugar. É tipo, quer dizer que eu dei meu filho para morrer por vocês? Vocês estão aí rejeitando. E não vai chegar o dia a conta não vai chegar. Ninguém vai pagar a conta, né? Pois é. Vamos todo mundo viver desse jeito aí. Loucura no céu. Não. E é exatamente o Apocalipse, essa prestação de contas. O Apocalipse, ele vai mostrar tanto a glorificação da igreja, né, dos salvos, como a condenação dos ímpios, daqueles que não creem, daqueles que não deram ouvidos, daqueles que menosprezaram, queridos. E isso a gente não fala com arrogância. A gente está falando, querido, para que você possa, né, abrir os seus olhos enquanto é tempo. A porta da graça ainda está aberta, está disponível a todos nós, né? Mas a gente precisa aceitar essa verdade, entender essa verdade, conhecer essa verdade. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você parou um tempo para aprender isso. Já é um passo, já é um começo, querer entender o que é que esses crentes tanto falam, o que é que esses crentes tanto creem, e por que esses caras são tão malucos. Gente que diz faz tanto tempo que Jesus ia voltar e não voltou. Mas não é bem assim, né, gente? Se eu não me engano, Pedro fala sobre isso. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Exatamente. Existe um tempo determinado. E há porque eu não lembro agora especificamente a passagem bíblica que fala que nem Jesus sabia o dia que viria. O dia Só e a Deus. hora ninguém sabe. Ninguém sabe. A certeza que temos aqui, Jesus virá. E eu espero que seja logo. Então, daqui em diante, em lugar de mostrar-se contra nós, ele fará por nós e em nossas vidas, como o Felipe falou. Pode passar. Vamos lá. Então, Jesus morreu por nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Agora, ele está agindo como o nosso advogado, o único intercessor entre Deus e o homem.
no momento, né? E nós ainda temos mais um ajudador nosso, que é o Espírito Santo, que intercede por nós. É verdade. E a Bíblia diz que ele intercede, olha, com gemidos inexprimíveis. Então, Deus não deseja que ninguém esteja distanciado, nem que se perca, sem conhecer a verdade salvadora, né? E aqui também eu já vou deixar outro ponto bem claro. Como o Felipe falou, a gente não fala com arrogância sobre isso. Os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Porque o que a Bíblia nos trata sobre o amor é que nós deveríamos amar e chorar por essas almas, por essas pessoas. Bom seria que ninguém morresse sem conhecer a Jesus. Bom seria que toda a humanidade tivesse consciência de fato de quem é Deus e qual foi de fato a validação desse sacrifício feito pelo Cordeiro. O Cordeiro veio buscar e salvar os que estavam perdidos diante da perspectiva humana, aqueles que realmente para a humanidade não valem nada, que a humanidade não está nem aí. E a gente sabe que hoje o valor do homem é o que o homem tem, não o que ele é. Depois de tanto sofrer em decorrência dessa busca pelo ter, o homem começa a parar e olhar para o ser. E começa a perceber a importância de quem ele é de verdade, não de quem ele tem. Porque muito se tem, mas a pandemia chega para todos nós. O câncer chega para todos. E o a Bíblia diz que a chuva vem para justos e injustos. Está aí para todo mundo. Queridos, Jesus veio para salvar os perdidos. E é interessante que aqui a revista traz três categorias de perdidos, né? Os perdidos no deserto do mundo seria a primeira, é aqueles que estão aí fora, que nunca deram ouvido a Jesus e que dizem que não crê e que tudo isso é conta da carochinha e que, né, parece que a gente vive iludido e somos os loucos e os fanáticos e os malucos totais. O perdido mais perigoso, os perdidos dentro da casa, né? Tá lá em Lucas 15:8, é a parábola do filho pródigo isso aí, tá? Se você prestar atenção ali, as três parábolas que Jesus conta em sequência até combinar na do filho pródigo. Então, esses que se perdem dentro da casa, aqueles que se prendem à religião, se prendem a dogma, se prendem à liturgia, se prendem a tanta coisa e se perdem nisso e acham que estão agradando a Deus e na verdade não estão, né? E começam a usar da arrogância para defender o seu ponto de vista, a sua teologia, a sua religião e tudo mais. Se perderam dentro da casa, tinha tudo para não se perder, mas ainda assim se perderam, né? E também os perdidos que abandonaram a casa, tem aqueles que se perdem no caminho. Tem gente que está indo no caminho certo, mas por alguma razão resolveu pegar um atalho e se perdeu, né? Então, 3 categorias. Tem gente que nunca vai ir e se perdeu. Tem gente que está e se perdeu. E tem gente que vai sair e se perdeu também. Então Jesus veio para todos os perdidos. Escute isso, porque outrora nós também, ignorantes que somos... tem essa visão, né, de que tipo, porque eu já conheço a verdade, eu estou na igreja, eu estou salvo. Igreja não salva ninguém, querido. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. É por isso que o fundamento da nossa fé tem que ser a palavra. A palavra, sabe por quê? Porque as instituições cometem equívocos, elas erram, elas ensinam coisas que não estão na palavra e tudo aquilo que não está nessa palavra tem que ser rejeitado. É por isso que tem aí grandes denominações cristãs que se baseiam em coisas que além da palavra, e que eu não vou dizer para você nunca visitar ou conhecer ou procurar. Sabe por quê? Porque você vai ser enganado, corre o risco de se perder dentro da casa ou de se perder enquanto estão no caminho. Perigoso também, porque o ser humano tem uma tendência, nós seres humanos temos a tendência de migrar para onde lhe é favorável, onde o nosso ponto de vista é aceito, onde nos é conveniente. E por isso que o evangelho muitas vezes por isso que o evangelho não é conveniente em vários aspectos. O evangelho é confronto, querido. Tanto nosso quanto com o mundo, né? Primeiro ele nos confronta aqui dentro de nós. São as nossas convicções que precisam ser quebradas pela convicção da verdade da palavra de Deus, sabe? Quanta coisa a gente vê assim, não, mas eu penso dessa forma e não interessa o que a gente pensa nesse caso, sabe? Interessa o que a verdade da palavra de Deus afirma pra gente. O nosso fundamento, a nossa base, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Ou eu creio nessa palavra, ou eu não creio nessa palavra. Só há 2 escolhas. Ou eu ando pelo caminho estreito, ou eu ando pelo caminho largo, né? Fazendo a minha vontade. As pessoas não gostam disso não, porque as pessoas gostam do meio termo.
E é por isso do equilíbrio. Eu volto a dizer, queridos, tem muita gente dentro da igreja que será condenada ao inferno, que precisa se converter, que precisa de fato e de verdade se render ao Cordeiro e deixar de ser arrogante, deixar de ser religioso, deixar de ser besta, para poder viver essa palavra genuinamente. A palavra não é religião. Volto a dizer, isso aqui não é religião. Isso aqui é Jesus revelado para nós. Então leia a Bíblia, busque entendimento na Bíblia. Busca entendimento na palavra de Deus, não fica preso a tanta coisa. Tem gente aí, meu Deus do céu, que para pregar, a gente vê cada pregação que a gente fica assombrado, porque, rapaz, o cara prega somente que o legalismo, sabe? Prega somente a religião, aquela religião crua, arrogante, difícil. Jesus é muito além disso tudo, querido. Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é tudo isso, mas Jesus é santo. E santificação é fundamental, é importante, mas você só consegue fazer isso com base na palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então vamos se ligar, né? Ficar atentos ao que diz a palavra de Deus. Amém? Dentro aí, a Igreja do Cordeiro. Um dos principais objetivos do nascimento do Cordeiro foi a fundação e a edificação da igreja. Deus a projetou em seu coração, fundou-a em Cristo e inaugurou pela ação do Espírito Santo no Pentecostes. Desde então, vem sendo edificada a cada dia. Esse trecho aqui, é porque acho que é Efésios ou é Filipenses, que vai falar que agora, por intermédio da igreja, a multiforme graça de Deus há de ser revelada. Então, o Cordeiro veio com um objetivo que também tem um ponto muito importante, porque agora está na fase, agora todo mundo entendeu que eu sou igreja, que você é igreja. E que, olha, o fato de você ser igreja, você se entender como igreja, coloca sobre você uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Como Jesus veio com um papel que Deus havia dado. E agora a Bíblia fala aí, ó, que inaugurou a igreja quando revestiu a todos com o Espírito Santo e deu uma missão para aquela igreja. A igreja é a representante do Cordeiro na face dessa terra. Exatamente. Então, por isso que a igreja está em todos os holofotes. Né? Tudo aquilo, você já viu quando o cara de pastor falando abobrinha aí aparece logo nas redes sociais e tudo mais, porque se espera dos pastores, se espera dos líderes, se espera da igreja entre si a representação do Cordeiro. E tudo aquilo que foge do que é a essência do Cordeiro afeta diretamente a igreja. A igreja tem que refletir o que é o Cordeiro. E o Cordeiro foi a expressão do amor de Deus revelada na face dessa terra. A igreja, então, precisa ser a expressão do amor de Deus revelada nessa terra. O Cordeiro foi a expressão da santidade de Deus revelada nessa terra. Então, a igreja precisa ser a expressão da santidade de Deus revelada nessa terra e assim por diante. É por isso, como a santificação é um caminho, nós não nascemos santos, nós não nascemos 100% Deus, nós somos humanos e dentro desse processo de santificação, a igreja precisa ser igreja. A igreja precisa cumprir com o seu papel de igreja. A igreja precisa ir lá. Nesse texto fala que outras gerações foram rejeitadas. Outras gerações não entenderam o que era ser igreja. Outras gerações mataram muita gente. Outras gerações não compreenderam o amor e a multiforme graça de Deus. Multiforme graça significa que existem diversas maneiras de ser revelada. A igreja precisa entender que não existe um padrão de revelação de graça de Deus. Que Deus, ele tem uma multiforme graça. A graça de Deus é revelada de acordo com cada cultura de país, com cada língua, com cada tribo e com cada nação. Resumindo, Deus não se encaixa, queridos, no nosso padrão. Não. Deus não se encaixa na sua forma de ser. Deus é muito maior do que tudo isso. E às vezes a gente, por as pessoas pensarem ou agirem diferente de nós, não estou dizendo uma ação pecaminosa, mas o agir diferente, talvez o falar um pouco diferente de nós, usar uma conotação diferente. Tem gente que nega, tem gente que nega e diz que Deus não está ali, ou que Deus não...
Cuidado. A igreja preta, a igreja colorida, a igreja branca. A igreja, ela não é uma denominação. A Bíblia afirma, deixa muito claro para a gente que a igreja pertence ao Cordeiro, é do Cordeiro. Observe o título que tem aí. Do Cordeiro. A igreja tem um dono. A igreja tem um proprietário. Quem é o proprietário da igreja? O Cordeiro. Daí puxou já aqui. O Cordeiro é o cabeça da igreja. Os membros da igreja do Cordeiro formam um corpo, cujo cabeça, que é o líder, é quem? É Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Quem dá a direção, quem dá os comandos, quem dá a estratégia, não são os membros. É Cristo, o cabeça da igreja. A gente tem que ficar atento nisso. E aqui também é importante, sabe por quê? Quando a Bíblia nos declara como igreja, nos declara sobre liderança de Cristo, não estamos aqui e de fato falando de que devemos ser insubmissos aos nossos pastores e aos nossos líderes. Porque depois de Cristo, eles são a direção da nossa igreja. O reino de Deus é organizado hierarquicamente. Cristo é o cabeça, a direção precisa ser de Cristo, queridos. Quando a gente deseja uma mudança, a gente pede a Deus, por intermédio de Cristo, porque Cristo é o cabeça. Agora, Cristo, ele dá as revelações à liderança, ele obedece a hierarquia. Cristo, o reino de Deus é organizado dessa forma. Então, assim, a visão, a direção que os nossos pastores, os nossos líderes têm, nós precisamos acatar, compreendendo que Cristo, como cabeça, ilumina, instrui, direciona a ação das lideranças. Porque toda liderança é constituída por Deus. Então não lute contra isso. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser liderado, eu por muito tempo não gostava. Alguém vai mandar em você, mas com o tempo o Espírito me mostrou que está debaixo da liderança, quem não consegue se submeter a pequenas autoridades terrenas, não vai conseguir se submeter à autoridade de Cristo. Você só pode estar protegido e coberto se estiver debaixo da autoridade. Jesus envia a igreja, comissiona a igreja e ele nos dá autoridade para isso. A gente vê lá, você pode ler Marcos 15:16, por exemplo. 16:15, meu Deus, não lembro. Mas bom, só para fechar comissionamento da igreja. Jesus, eu vejo assim, ó, dentro da minha área, viu? Que aí eu posso falar. Deus é o cérebro. Pensando no corpo, Deus é o cérebro. Jesus é o coração. E o Espírito é o sangue que vai ser bombeado por Jesus para todos os órgãos. E esse sangue, que é o Espírito, vai levar os nutrientes necessários para cada membro, para cada parte do corpo. Então, não existe uma igreja que funciona dessa forma, que tem um cérebro, que tem um coração bombeando, que tem um sangue levando nutrientes e que haja cada um de sua maneira. Essa colocação específica na Bíblia como corpo é para fazer a igreja se voltar ao seu olhar. Ó. Não existe um projeto de Daiane, não existe um projeto de Felipe, existe uma igreja unida, unânime, que trabalha pelo propósito do Cordeiro, que é o quê? Levar ao mundo a sua mensagem. E é essa igreja que será arrebatada. A gente tem que ter muito, porque existe uma igreja dentro das igrejas, entenda isso. Existe uma igreja dentro das igrejas, queridos. E é essa igreja verdadeira que será arrebatada. O Senhor zela por sua manutenção, ou seja, ele trabalha no sentido de fazê-la receber benefícios outorgados pela unidade de seus membros, vindo assim a apropriar-se dos tesouros do conhecimento e da revelação. Jesus, como cabeça da igreja, o Cordeiro, como cabeça da igreja, ele zela por todo o corpo. E se uma pontinha do corpo sofre, todo o corpo sofre, o cabeça sofre, e o cabeça sempre está preocupado, a cabeça sempre está preocupada com o resto do corpo. Assim é Jesus. Quando a Bíblia, nessa figura, né, de linguagem, apresenta o Cordeiro como cabeça, está dizendo isso. O Cordeiro tem a direção da igreja, o Cordeiro tem o domínio da igreja, o Cordeiro comanda a igreja, o Cordeiro alimenta a igreja, dá as ordens à igreja. De cada movimento dos membros, quem dá a ordem é o cabeça, o Cordeiro de Deus. A igreja do Cordeiro é perseverante, característica da igreja do Cordeiro. Sabe, existem igrejas que não perseveram, então não são igrejas do Cordeiro, porque a igreja do Cordeiro tem por característica a perseverança. Ó, vai. A incipiente igreja do Cordeiro dava os seus primeiros passos em Jerusalém, em Atos 2:46. Conforme agregava novos membros, passou a se reunir como um corpo, Romanos 12,
4 e 5. A família de Deus, 1 João 3, 1, 10. E rebanho conduzido por um único pastor, João 10, 16. Olha só. 1. Aqui é importante também, porque hoje tem vários pastores. Tem gente que eu nem sabia que era pastor, e é pastor. Tem conheci um pastor no Face, ele botou pastor no celular. Aí eu fui e perguntei assim, ele disse que não era mais pastor, alguma coisa assim. Eu falei, como é que pode? Para mim, pastor era pastor para sempre. Aí ele falou para mim que ele não, dentro da nova ordenança de pastores que vem reformando, né? Que ele não se via como pastor, porque pastor é quem está pastoreando, quem está cuidando, quem está direcionando. Socorro. E hoje tem pastores que, nesse sentido que ele está falando, que pastor itinerante não é pastor, porque nunca cuidou da ovelha. Você entendeu? Nesse sentido que ele estava falando. Então, Jesus, ele teve o cuidado de direcionar até um pastor para cuidar das ovelhas. E Jesus, ele se apresenta, o Cordeiro, ele é o pastor, queridos. O pastor, o grande, nós somos rebanho desse pastor. Observe os adjetivos que a igreja do Cordeiro, ela recebe da parte de Deus, né? Ela é corpo de Cristo, ela é família de Deus, e ela é rebanho conduzida pelo único pastor. Que pastor é esse? É o pastor com P maiúsculo, é Jesus, o nosso pastor, amém? Nós somos ovelhas desse pastor. Então, nós precisamos ouvir a voz desse pastor. A Bíblia vai dizer, né, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Tem gente que dá ouvido a tanta gente, tanta ovelha. Aí vem o que? Comentário de idade. Tanto pastor, querido, é tanta voz que se levanta. E nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Aí, uma coisa isso que eu presto atenção. Porque ninguém quer ser cuidado por um médico que não fez residência, que não estudou de fato, que não se especializou. Eu acho interessante uma coisa quando a gente fala assim, conduzido por um único pastor, que a gente viveu lá na nossa igreja, à frente da liderança dos jovens aí por alguns anos, e a gente chamava alguns irmãos de outras denominações para poder ministrar lá, e a gente não conversava sobre os temas, deixava livre, queridos, e era impressionante como por diversas vezes em sequência as palavras eram, parece que combinadas. O que é isso? Isso a gente está debaixo de uma autoridade superior da parte de Deus, que direciona aquilo que será dito, aquilo que será ensinado, aquilo que será ministrado, de tal forma que não só a nossa igreja, mas as igrejas da nossa vizinhança, todas elas estavam alinhadas com o objetivo do Supremo Pastor. É essa a ideia, é esse o objetivo, é Jesus conduzindo uma igreja, entende? A gente precisa estar, né, com isso em mente, assim, guardar isso no nosso coração, que precisamos ser verdadeiramente guiados por esse pastor verdadeiro, único, né, que é o Senhor Jesus. E esse pastor direciona como? Através dos pastores que foram levantados dentro de cada congregação, dentro de cada igreja, de cada denominação, e todos nós juntos, queridos, se nós andarmos de acordo à voz dele, nós andaremos todos no mesmo propósito. Amém. A gente não se desvia desse propósito. Como diz, né? Aí vai ser igual uma música que diz aí, uma poesia que diz: o sonho de Deus é uma igreja unânime. É uma igreja que, tanto no Brasil, quanto na Coreia, quanto na África do Sul, quanto na Índia, no Nepal, aonde essa igreja estiver, essa igreja fala a mesma língua, tem o mesmo espírito e age na mesma direção. Enquanto ouvimos a voz de Deus, andaremos dessa forma. O problema é que tem muita gente que se perde, a gente falou antes, né? E a gente se perde às vezes dentro, queridos, dentro da casa, sabe? E é complicado isso, a gente precisa ter estar atentos a essa realidade, tá? Com a direção do Espírito Santo, os novos conversos e cristãos viviam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A gente vai ver essas expressões mais detalhadamente, tá? O que é essa doutrina apostólica? Né? Claro que isso aqui é só uma apanhada assim, rapidinho, viu? Porque não dá tempo. É muita coisa. Então, a Igreja do Cordeiro retinha um ensino apostólico relacionado. Então, o que é que os apóstolos tinham
para ensinamento. Falar sobre a divindade de Cristo, que você pode conferir lá em João 1:3, de 1 ao 3. A salvação pela graça, como é que a pessoa poderia ser salva, qual era o advindo da graça. Então eles explicavam por que Jesus morreu e assim que a graça chegou até nós. E falava da importância do batismo nas águas, que é o mandamento, para o mandamento de morrer. A simbologia de você morrer para esse mundo e ressuscitar em Cristo ou com Cristo, né? O batismo com o Espírito Santo, que é um ponto importantíssimo, porque se você parar lá, só vem considerar a igreja, depois que eles se revestiram do Espírito Santo. Então você está aí, você é novo convertido, você aceitou Jesus, é muito importante você buscar de Deus esse revestimento, o batismo com o Espírito Santo, né? Falava acerca da verdade sobre a trindade divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque é comum negar, por exemplo, o judeu nega a divindade de Cristo, né? E aí se levantaram outras seitas aceitando a divindade de Cristo, mas negando a divindade do Espírito Santo. E aí a doutrina apostólica, a gente pode ler na palavra, acompanhar, que defende Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coesa e fechada. A gente tem seitas aí que vão de encontro a essa verdade, né? E, por fim, né, a outra parte aí da doutrina apostólica é que eles pregavam, nunca deixaram de pregar a segunda vinda de Cristo, que nós fazemos hoje. Então, isso aqui, claro que é um apanhado mais geral, queridos, sobre a doutrina apostólica, e é importante que você observe que todas essas características, essas 6 que nós apontamos aí, são características que nós acreditamos e defendemos, assim como os apóstolos e assim como você pode verificar na palavra. A igreja do Cordeiro, ela tem esse direcionamento. Precisamente, acreditar e falar para as pessoas sobre a divindade, sobre a salvação, a importância do batismo na água, do batismo do Espírito Santo, a verdade sobre a trindade, né? E a respeito da segunda vinda de Jesus, porque a Bíblia fala que se nós esperarmos em Deus apenas dessa vida, somos mais que miseráveis. Outro ponto eram as orações. São as orações. A igreja era perseverante na doutrina dos apóstolos, era perseverante também nas orações, queridos. Então a igreja do Cordeiro revela a sua perseverança quando ora em todo o mundo. 1 Tessalonicenses 5:17. A igreja não para de orar, tá? E ora por quê? Né? Ora pela manhã, né? Todas as manhãs, ora em ocasiões emergenciais, ora, né, diante das tentações e tribulações, ora em tempos de paz ou de guerra. A igreja não para de orar. Ora para demonstrar gratidão, ora para interceder. Tudo isso faz parte das orações da igreja. A igreja persevera em oração o tempo inteiro, né? Então, nós precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que clama ao Senhor em qualquer ocasião. A gente ora pelo pão, pelo alimento todos os dias, a gente ora, sabe, irmãos, o tempo todo, a gente ora para viajar, a gente ora para retornar, a gente ora para procurar emprego, a gente ora para trabalhar. A igreja vive orando, porque a gente entende que oração é a comunhão com Deus, sabe, essa comunicação efetiva com Deus, amém? A igreja também é perseverante na comunhão. A igreja do Cordeiro demonstra o amor ágape, né? O amor para com outro irmão, tipo, o amor entre os irmãos, né? Então, esse amor é demonstrado no ser de Cristo, no estar em Cristo, no amar em Cristo e na unidade de Cristo. Tudo culmina no amor. A comunhão, a palavra comunhão, união e amor, para mim tem um significado assim, bem conjunto, coeso, os 3. Porque quem ama vive em comunhão. Quem ama preza pela união, preza pela paz. E a igreja do Cordeiro, ela tem que levantar essa bandeira, e não apenas de fala, de palavras. Essa unanimidade tem que estar em todos os lugares. A igreja do Cordeiro vive com alegria e simplicidade. Você vai encontrar lá em Atos 2:46. Então, a igreja... e existe toda uma simbologia por trás dessa questão da união e da unidade. Porque estar em união, muitas vezes, não significa estar em unidade. Porque o que está em unidade significa que há um único propósito, há um único elo que liga aquelas pessoas. Isso é unidade.
certo? União, eu posso estar aqui junto, mas ele está pensando uma coisa, eu estou pensando outra. Pense no casamento, né? Unidos pelo matrimônio, mas só que não são unânimes nas suas decisões, unidade. Por exemplo. Então, estão unidos pelo ato legal, pelo rito legal, né? Estão unidos, mas se não tem unanimidade, esse casamento está fadado ao fracasso. Então, a comunhão implica na unanimidade. É no ser de Cristo, no estar em Cristo, no amar em Cristo, na unidade de Cristo. Observe que o Cordeiro, Cristo, ele é sempre o responsável por promover isso tudo. Isso, e por isso que Jesus comunhão. Precisava vir como um Cordeiro imaculado e passar por tudo que passou na Terra e vivenciar as paixões, as necessidades humanas e passar por tudo isso e demonstrar que é possível viver tudo isso e permanecer em Deus. Com certeza. É possível viver tudo isso e permanecer em Deus. Comunhão, queridos, é, por exemplo, sentar à mesa, sabe? Mesmo sendo diferentes, mesmo tendo problemas. Observe Jesus na última ceia. Até Judas estava lá, né? E a gente hoje vive uma comunhão que muitas vezes de certo ponto, contrária à palavra de Deus, que é a comunhão da exclusão. A gente vou fazer uma comunhão com quem eu concordo, com quem me agrada, e os outros que não pensam como eu, ou que são diferentes de mim, eu excluo, né? E só que isso não é a comunhão verdadeira. Então a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo, a igreja do Cordeiro, ela vive a comunhão verdadeira, tá? É de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. É comunhão, né? É viver essa realidade do evangelho nas nossas vidas. É bom, irmãos, é muito bom. Eu tô com saudade de quando a gente vem com o jovem aqui fazer churrasco, junto a todo mundo. É comunhão, isso é comunhão, sabe? No ser, no estar, no amar, na unidade, de estar todo mundo junto, de todo mundo dar risada, de às vezes se chatear um com o outro, depois pedir desculpa. Isso é comunhão. E isso, querido, a igreja precisa promover na face dessa terra. Tá acabando. Lamentavelmente, os relacionamentos hoje são superficiais, né? São distantes, são virtuais, né? E a gente precisa, né, lutar contra esse sistema e viver. A igreja, ela precisa estar próxima. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, não deixando de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque a igreja do Cordeiro, ela vive comunhão. Esqueça essa história de, não, eu não vou participar de uma igreja, de uma organização, porque tem muita gente errada, tem muita gente que pensa diferente, tem muita besteira que se faz, que se fala, que tem tudo isso, tem problema demais, querido, mas a gente precisa aprender a viver com as diferenças, a gente precisa viver em comunhão. Se você é igreja, se você quer ser igreja, essa unidade que eu estou falando aqui, que a gente está falando aqui, eu não estou falando de unidade, lembrando que a gente está falando de união e unidade. União é você estar em paz com a galera, né? Com a massa. Mas unidade nós temos que ter com o Espírito, nós temos que ter para com Deus. Nossa unidade é com a cabeça do corpo. A nossa unidade primeiro é com ele. Quando nós estivermos unânimes, pensando como Cristo pensa, falando como Cristo pensa, porque isso aí é o que ele manda ser de meus imitadores. Quando a gente tiver essa unidade, unanimidade com cabeça, a unanimidade agora horizontal, ela é normal, ela é natural. É natural. Porque se todos nós ficarmos unidos com o cabeça, querido, a gente não tem por que brigar. Não vai ter, não. A gente vai começar... A gente só dá a discussão quando alguém se desliga da cabeça. Aí, se desligou da cabeça, perde a direção. Se perder a direção, tem choque. Então... Até quando alguém não concorda com você, e olha que isso ultimamente tem sido bem recorrente comigo, né? Falava assim, que a pessoa não concorda com você, mas quando você tá contrito, temente... Aí chega aquela hora, se é outra hora, já tinha mandado. Mas quando a gente vai. Aí o Espírito fala com você: paz, calma, respira. E se você alimentar aquela discussão, você vai criar uma situação. Agir com sabedoria, né? A gente, para manter a comunhão, precisa ter sabedoria. E aí, depois de um tempo, você vai pensar: quantas vezes o pessoal está discutindo política? Isso não está te acrescentando em nada. Exatamente. Mas vai te irritar. E aí você vai falar. É melhor ignora. Que deixa, mantenha a comunhão, mantenha os frutos do Espírito ativo. A gente vai perder tempo com coisa que não acrescenta, queridos? Vamos se preocupar com o que realmente importa. Vamos pensar em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Amém. Se há alguma virtude nisso pensai. Aleluia. Vamos lá. A igreja, ela precisa ser perseverante na proclamação do evangelho. A igreja mantém-se perseverante quando obedece ao mandamento do Cordeiro, Marcos 16:15, tá vendo que eu estava na dúvida? 16:15. Consciente de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1:16. O que é que diz Marcos 16:15?
ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não escolha a quem você vai ministrar. E isso é perseverança também, que a gente está fazendo isso aqui diante da pandemia, não pode sair, não tem que ficar em casa, e o evangelho tem que ser pregado. E o que é que a gente faz? Live. O que é que a gente faz? Vídeo. Manda para os amigos, é por isso que eu peço para você toda vez, compartilha, chama mais um, manda para os amigos. O que é que você está fazendo? Proclamando o evangelho. Pois é, a gente está gravando aqui no aniversário da minha mames. Beijo, te amo, Delza. Ela vai assistir aí. Devia estar lá agarrada com ela, mas tive que me gravar, né? Vamos te liberar. Bora que dá então, assim tenazmente, dedica-se ao evangelismo, às missões, ganhando para Cristo pessoas de todos os lugares, em todo o tempo, enquanto é dia. Porque vem à noite e não se pode trabalhar, né? Vem à noite e não se vai chegar um tempo... Uma figura de linguagem aí que a palavra de Deus traz pra gente, enquanto é dia que se trabalha, queridos. Enquanto a gente tem a oportunidade, é que a gente faz. A gente tem a oportunidade hoje. É por isso que esse vídeo tá chegando na sua casa hoje. A gente tem a oportunidade de fazer. Amanhã pode ser tarde nós estamos dentro dessa pandemia e nós estamos num momento que a igreja está meio que... Para algumas pessoas a igreja está engessada. Para alguns membros a igreja está parada. Mas a igreja da minha tia faz parte de São Paulo mesmo. Eles estão tendo sala de orações constantes, todas as noites. Sabe o que acontece? Uma irmã, agora que o WhatsApp está fazendo chamada para 10 pessoas sim. Uma irmã tá lá no horário tipo 7, 8 horas. Abre a sala de oração, vai ligando. Bota num grupo, talvez. Quem está disponível para participar da sala de oração agora? Os irmãos vão lá, se reúnem com essa irmã. Tem mais irmãos? Outro irmão abre outra sala. E vamos orar pela nação. Vamos orar pelos outros irmãos. A igreja, queridos, está mais ativa do que nunca. Os tempos mudaram, né? O evangelismo com o folhetinho, ele alcança uma pessoa que recebe o folhetinho. O evangelismo através de um vídeo, através de uma postagem na rede social, alcança, talvez se você tiver 1000 seguidores, alcança 1000. E aquelas pessoas que você não tem coragem de falar. Tem gente que não tem coragem de falar do evangelho. Fez uma postagem lá, quem sabe grava um vídeo. Tem muita gente que tem vontade de gravar um videozinho curto, falar aquilo que Deus falou. Faça isso, proclame o evangelho. Proclame. Tem tempo vidas, e fora de tempo. amigos, familiares que vão receber o evangelho através dessas ferramentas. A gente tem testemunho aqui da Live BCV. Queridos, a gente não fica expondo o nome de pessoa, mas teve gente, se você voltar lá nas lives passadas, aceitando Jesus na live, digitando lá, recebendo o Senhor Jesus através da live, né? Tem vidas, queridos, que não vão na igreja há muitos anos e que estão acompanhando, não perde uma live, não perde um estudo, glória a Deus por isso. Isso não é para nossa glória não, isso é para a glória de Deus. Queridos, a gente usa-se o meu canal, a igreja, eu disponibilizei esse canal para a igreja pela facilidade que tinha de gravar aqui na minha casa, mas isso não é para promoção minha, não é para promoção de Dai não, isso é para promoção do evangelho, né? Porque Felipe vai passar, a Daiane vai passar, mas que as ferramentas permaneçam aí para proclamar o evangelho até Enquanto Jesus voltar. A gente não está podendo falar, a mensagem está aí, está salva. Você pode enviar para outras pessoas e ouvir quem é o Cordeiro de Deus. Que glória! E a glória do Cordeiro. Vamos lá, hein? Apocalipse ele culmina, a gente já falou demais, né? Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cordeiro, né? Falamos de Gênesis, rodamos a Bíblia aí, passamos Isaías, falamos do Evangelho, passamos nas cartas de Paulina, falando da igreja. Hoje a gente viajou. Mas, querido, tudo culmina no Apocalipse com a glória do Cordeiro. Então, o Cordeiro Santo, lá de Apocalipse 3:7, fiel, em 1 Tessalonicenses 5:24, inocente, em Mateus 27:4, o Cordeiro justo, de Atos 22:14, e misericordioso, de Hebreus 2:17, é glorificado no céu, na terra e debaixo da terra, conforme Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 2, versos 9 e 10, pelo que ele é, não apenas pelo que ele faz. O Cordeiro é glorificado pelo que ele é. O Cordeiro é Deus, queridos. E Apocalipse vai trazer essa revelação para nós. E ele virá outra vez para ser glorificado em seus santos. O Cordeiro será glorificado em você que crê. Aleluia! O Cordeiro será glorificado quando a igreja for arrebatada. O Cordeiro será glorificado, queridos. Porque tem gente que despreza o Cordeiro, mas o Cordeiro será glorificado. Aleluia! O Cordeiro de Deus. Vamos lá, conclusão. Para a conclusão! Então, a morte do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus e
é o maior e mais valioso evento da história humana. As profecias se cumpriram literalmente, né? Antes desse processo todo de grande tribulação, tudo que vai acontecer no Apocalipse, a morte do Cordeiro foi o maior advento da história da humanidade. Porque através desse momento, nós conquistamos, né, o direito de sermos chamados filhos de Deus. O sangue inocente e poderoso que Cristo derramou na cruz foi suficiente para satisfazer a justiça divina. A gente falou no início dessa aula. Precisava que alguém morresse e derramasse o sangue. Jesus fez isso de forma redimir perfeita. O homem da condenação do inferno, porque todos estavam mortos, delitos e pecados condenados. Jesus muda essa realidade. Conceder-nos a vida eterna pela fé em seu sacrifício. Conceder a vida eterna pela fé no seu sacrifício. Tem que crer. Atos 16, 31, 1 João 7. Jesus tem vida e vida eterna para você, meu amigo, para você que nos acompanha, para você que crê na palavra de Deus. Então, assim chegamos ao fim de mais uma EBD, né? Uma escola bíblica da IBCV. Né? Nós postamos todo domingo, nós gravamos antes, né? Estamos gravando hoje é sábado, mas amanhã, 6 horas da manhã, o vídeo fica disponível para você, tá bom? Aí você pode usufruir disso, pode compartilhar, né? Pode aprender, se tem dúvida, aí a gente vê se consegue tirar, consulta o nosso pastor, né? Os nossos pastores aí, que também podem nos auxiliar, tá bom? Importante a gente estar estudando a palavra de Deus, aprendendo a verdade da palavra de Deus. Se trouxemos alguns conceitos aqui que você discorda, né? Esse eu acho do Cordeiro de Deus é o que causa menos polêmica, tá? Porque ele é muito objetivo, é consenso, tá? De toda a comunidade cristã sobre o Cordeiro de Deus. Então, nós só temos assim que agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pela sua vida que tem acompanhado. Tem uns irmãos aí que não perdem a escola bíblica. Não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguém, mas que manda mensagem, né? Que chega todo domingo de manhã cheio de mensagem. Tem gente que fica, tá? Os irmãos não acham o link, rapaz, fica numa agonia. Cadê? Vai tá aí, sempre tá aí. Domingo pela manhã a gente sempre disponibiliza. E domingo que vem a gente tem mais uma lição para disponibilizar para os irmãos. Vou ver o tema aqui. Essa foi a 7. A gente vai para lição de número 8, que é muito interessante também. Olha só. O tribunal de Cristo. A gente vai falar acerca do tribunal de Cristo, que está lá descrito no Apocalipse também, e a gente vai trazer esse tema que é muito interessante e também um pouquinho polêmico para todos nós. É o tribunal, a gente gosta. Tu gosta, né? Eu gosto do tribunal, eu gosto. É legal. Pessoal, então, vamos agradecer a vocês, mais uma vez, estar acompanhando aqui com a gente. Não esquece de curtir, de compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas. Essa lição especificamente fala muito sobre a igreja, o papel da igreja, quem é Cristo, o Cordeiro de Deus, do sacrifício que ele fez. Então tem outras pessoas que precisam conhecer qual é a essência da igreja até evangélica. Pessoas que não creem no evangelho. Essa lição ela é esclarecedora por isso, porque a gente mostra o porquê. Por que Jesus morreu, né? É importante as pessoas conhecerem qual o sentido desse Cordeiro de Deus, né? Desse termo Cordeiro de Deus que aparece na palavra de Deus, que a gente tanto fala, mas que às vezes a gente não para explicar às pessoas. Então, e antes do início, acho que a gente se passou bastante aqui, só uma coisinha, que a gente falou sobre tudo isso, do homem, do pecado, que estavam mortos, mas só para ressaltar para vocês, essa morte, ela na Bíblia, ela é relatada quando? Quando o homem, no Éden, ele desobedeceu a Deus, e nesse momento houve uma ruptura da relação entre Deus e o homem, né? E aí teve toda aquela ordenança que a gente já sabe que aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e nesse momento nós fomos fadados a estar afastados de Deus e presos em nossos delitos e pecados. Mas, graças ao Cordeiro, esse elo foi religado e nós hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Nós hoje podemos estar aqui ansiosos, cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu espero que você que assistiu, que gostou, que se tocou aí no teu coração, o desejo de conhecer, continua
acompanhando as lições. E em especial, você pode acompanhar as lives que vão acontecer pelo Facebook, lá, Felipe Paz. Felipe, com I. É com I, viu? Não, é facebook.com/Lipe Paz. Tirou o Fê ou Fi para não ter erro. Então, Lipe beleza. Paz, P-A-E-S. Você acompanha lá. P-A-E-S, aos domingos, às 19 horas, quintas e terças, sexta, terça e sexta. Tô trocando tudo, viu? terça e sexta, às 20 horas. Pronto. Lembrando, domingo, terça e sexta, certo? Geralmente ele coloca um avisinho antes, você já pode ver lá direitinho. A gente compartilha e aqui no canal do YouTube também no são mesmo horário, né? transmitidas essas lives no mesmo horário. Se você tiver pedido de oração, quiser, se a gente puder te ajudar em alguma coisa, deixa um comentário aí que a gente lê depois e a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar vocês, ok? Por fim, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Ativando o sininho, toda vez que o vídeo ficar disponível, você já recebe cedinho para você. A gente também bota aí no nosso grupo, lista de transmissão lá do WhatsApp, a gente manda o link para todo mundo poder acompanhar, tá bom? Então, bom domingo, que Deus abençoe você e sua família. Gente. Até domingo que vem. Domingo que vem tem mais. Tchau. Tchau.